escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, meus alunos da Escola Dominical, da classe da Mocidade, da UMP. Eu tenho o privilégio de ser professor de vocês também, no meio dessa garotada aí, não é? O Beto, a Ju, a Bruna, eu estou nesse meio também, não é? É legal estar falando com vocês diretamente sobre esse assunto tão intrigante, que é a questão da igreja de Corinto, não é? Naquele tema básico, né? A igreja complicada, você conhece alguma? Então, nota que Paulo está tratando de problemas da igreja de Corinto. Hoje na igreja, o tema é a igreja restauradora, lição 10. Vocês vão de notar que está muito ligado à igreja disciplinadora, da lição 4, que eu havia dado lá no começo do curso. Então, só há uma restauração quando há algum estrago. Então, quando fala que a igreja é disciplinadora, necessariamente ela terá que ser restauradora. Porque a igreja tem uma disciplina e ela visa restaurar aquilo que estava estragado de alguma coisa que era tão bonita no passado. Você restaura alguma coisa que foi gloriosa, que teve sua apoteose, mas ela se estragou por alguma razão, então a gente restaura. Uma igreja que disciplina é uma igreja que quer restaurar. Então nós estamos tratando aqui do capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 5. Na primeira carta, Paulo trata de um problema seríssimo da imoralidade lá na igreja de Corinto. Primeira carta, capítulo 5. Vocês se lembram daquele rapaz ou daquele homem que estava morando com a madrasta dele? E aquilo, para Paulo, foi horrível. Mas lá na primeira carta, esta igreja não chegou a nem ficar preocupada com isso. Como se o conhecimento, a sabedoria estava acima dessas coisas pequenas, de um assunto ali corriqueiro da igreja. Paulo diz, não, isto é uma porneia, não é? É uma imoralidade. Nessa segunda carta, Paulo também está tratando de um problema. Parece-me que o problema era diferente daquele outro. Porque no primeiro problema, na primeira carta, capítulo 5, Paulo diz que deveria tirar aquele irmão da igreja. Por quê? Parece-me que aquele irmão não queria se arrepender. Então Paulo pede para que esse irmão seja afastado do corpo. Aqui não. A situação parece-me outra. Alguns comentaristas dizem que talvez seja o mesmo problema com este irmão arrependido. Creio que não. A ideia que Paulo traz aqui nesse segundo problema, na segunda carta, creio que era um problema muito mais ligado a ele, da sua idoneidade, da sua autoridade apostólica. O problema ali é que estava ligado à pessoa de Paulo. E parece-me que a igreja queria disciplinar, impor uma disciplina mais pesada do que aquele caso específico merecia. Então a igreja também funciona, num certo sentido, como um tribunal. Para a gente disciplinar, nós temos que medir aquilo que é atenuante, isto é, aquilo que alivia um pouco, e aquilo que é agravante, aquilo que pesa. Então Paulo está chamando a atenção da igreja, nessa segunda carta, para esse problema específico que está muito mais ligado a ele. O texto básico nosso é do capítulo 2. Mas para que vocês entendam mais a situação e o contexto, eu quero ler aqui do versículo 1, do capítulo 1, versículo 15, que trata a introdução do problema, no qual ele vai entrar no capítulo 2. Diz o seguinte: com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesses um segundo benefício. Paulo estava querendo dizer, quero voltar aí em Corinto, e por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia, voltar para encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei eu, porventura, sido leviano? Ou ter deliberado segundo a carne,
sorte de que haja em mim simultaneamente um sim e um não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e nem não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, e sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas também são nele o sim, porquanto também nele está o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco é Cristo, e quem nos ungiu é Deus, porque ele também nos selou e nos deu o penhor do Espírito no nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus como testemunha de vos não poupar, e não tornei ainda em Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis justificados. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Notem, para a gente chegar no texto básico, nós temos que ver esse contexto. Porque Paulo havia prometido voltar lá em Corinto. E passou o inverno, o tempo, e ele não voltou. Parece-me que Paulo tinha um inimigo ali dentro, líder, que estava influenciando essa comunidade coríntia para dizer, está vendo o fundador da igreja de vocês? Aquele que se diz apóstolo de Cristo, que nunca esteve entre os 12, olha o que ele está fazendo. Ele não disse que viria aqui e ele veio. Nota que ele está colocando a idoneidade do caráter de Paulo. Por isso que Paulo estava dizendo, não houve em mim o sim e o não. Foi por uma circunstância atípica, é que eu não cumpri a minha palavra. Mas eu quero estar entre vós. Então parece-me que esse líder, e Paulo não cita o nome para não feri-lo mais, porque o problema aqui não é com a igreja de Corinto, é com ele. Notem, esse líder espiritual, quando a igreja feriu, o membro do capítulo 5 feriu a igreja, Paulo disse, separe. Mas quando bateu nele, ele não fez a mesma coisa. Ele chamou a igreja para disciplinar aquele irmão e não colocasse sobre ele um peso excessivo. Nota como Paulo poderia usar dos seus atributos como apóstolo e pai daquela igreja para desflechar sobre este inimigo dele uma pena mais pesada. Paulo era um homem de Deus, um homem equilibrado. Notem que esse foi o contexto. O problema aqui não se liga à igreja diretamente de Corinto, mas a ele, Paulo, como líder. Então, como que um líder deve agir? Como que um chefe, ou um representante da igreja, ou um líder da comunidade, ou um presidente de um departamento da igreja deve agir quando o problema bate nele? Ser mais duro ou ser mais amoroso? Paulo estava defendendo a igreja de Corinto com uma veemência tremenda. Quando bateu nele, ele disse, vamos pensar, chame o irmão, traga-o ao arrependimento. É muito lindo ver a característica de um líder espiritual. Ele está voltando àquilo que ele sempre pregou na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 13. O amor é paciente, o amor é benigno. Paulo está colocando em prática para a restauração daquele irmão aquilo que ele havia ensinado na primeira carta. Muito bem, então, posto isso, vamos voltar então ao texto central, que é na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Tendo esse contexto, ouçam agora. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, lembra que eu falei agora? Mas porque eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, também causou tristeza a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido com excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Olha a tese. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás
não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Muito bem. É interessante ver isso, porque Paulo faz algumas recomendações à igreja. Primeira coisa que nós temos que olhar, as recomendações que ele faz à igreja para tratar a problemática, para problematizar o problema e trazer a solução. Quais as recomendações que ele faz? Ele diz que deve haver um equilíbrio quando se trata de disciplina, buscando a restauração. Que equilíbrio é esse? Na primeira carta, Paulo diz, expulsai do vosso meio, porque ele não queria arrependimento. Isso é uma atitude severa, mas é uma atitude amorosa. Porque o pai que não disciplina o filho dizendo que o ama, na verdade não ama. O pai que disciplina o seu filho e coloca, às vezes, no castigo, no lugarzinho lá de castigo, é porque ele o ama, porque ele quer restaurar a vida do seu filho. Então Paulo, olha como é que é a coisa equilibrada. No capítulo 5 diz, expulsai. E no capítulo 2 aqui da segunda carta diz, tragam para vocês. Paulo dizia no versículo 6 aqui, no capítulo 2, basta-lhe a punição pela maioria, não dê mais castigo que esse. Nota o equilíbrio de Paulo para restaurar. Qual é o procedimento da igreja para restaurar a vida de um pecador? A recomendação de Paulo diz que haja equilíbrio. Olha, na primeira carta não houve equilíbrio, não houve amor, houve passividade. Paulo dizia que isso era uma conivência. Um problema tão sério como no capítulo 5 da primeira carta, que é aquele rapaz morando com a madrasta, a igreja nem chegou a se escandalizar. E Paulo diz, essas coisas não acontecem nem no meio dos pagãos, dos gentios. Como é que vocês aceitam essa porneia, essa imoralidade? Essa passividade é falta de amor. Essa passividade é falta de disciplina. O pai que deixa o filho fazendo tudo passivamente porque não ama, a mãe porque ama, e porque ama, diz que ama o pai e a mãe, na verdade eles não amam. Eles não querem que a vida do seu filho seja restaurada daquele ato pecaminoso ou desobediência que ele cometeu contra os pais. Isto era desequilíbrio. Quando haveria energia, houve passividade. Agora Paulo está falando uma outra coisa aqui. Não sejam inflexíveis, não sejam legalistas, colocando um peso maior do que o disciplinado merece. Porque quando nós tornamos legalistas demais, nós também nos tornamos, tornando-nos inflexíveis, também nós nos tornamos errados, nós perdemos o equilíbrio. Então, tanto na passividade como na inflexibilidade, nós nos tornamos anticristãos ou não mostramos amorosos, nós não somos equilibrados. Tem coisas que temos que fazer com muita energia por causa do equilíbrio. Tem coisas que devemos fazer com muita tranquilidade, com muita flexibilidade, sem imundanidade, para que também traga o equilíbrio. Há um problema muito sério na disciplina dos filhos. Os pais não percebem uma questão cronométrica. Quando um filho faz uma atitude que merecia um castigo de 5 minutos lá no tapete ou no quarto, aí o pai ou a mãe falam, você vai passar sem internet uma semana. Você notou o desequilíbrio? Houve uma severidade extrema. E essa não é a recomendação do Paulo. Paulo recomenda que nós sejamos equilibrados. Sabe por quê? Porque o equilíbrio vai demonstrar amor. Tanto na disciplina severa, do capítulo 5, quanto a flexibilidade do capítulo 2, as duas coisas vão demonstrar amor. O importante não é como nem onde, é se isso está exibindo, demonstrando, externando o amor de Deus. Então Paulo recomenda para a restauração de um irmão que haja uma disciplina equilibrada, tanto do lado do capítulo 5, como do lado do capítulo 2 da segunda carta de Paulo aqui aos Coríntios. Paulo estava dizendo, basta a punição
pela maioria. Não coloquem peso demais na vida deste pecador, né? Parece que esse pecador, Paulo estava dizendo isso, porque ele havia se arrependido. A ideia que ele traz aqui é que Paulo havia mandado uma carta, e nós temos uma outra carta no meio dessas duas, tá? No capítulo, carta 1 e carta 2, no meio tem uma carta 2, que seria, essa aqui a terceira, tá? Parece-me que nessa carta 2, Paulo havia mandado os irmãos disciplinar este irmão que estava indo contra ele, e eles tomaram uma decisão de disciplinar este irmão, que estava atacando a autoridade de Paulo, mas parece-me que essa disciplina estava sendo excessiva. Paulo estava dizendo, basta-lhe a punição pela maioria. A inflexibilidade, às vezes, na vida de algum irmão, demonstra uma falta de amor muito grande. Eu tinha falado para vocês na outra lição sobre a Constituição. Como é que ela coloca quais que são as disciplinas pelas quais os crentes devem passar? É interessante você olhar no Código da Disciplina da Igreja, chama CD, né? Código de Disciplina, como um conselho, um pastor deve tratar com os irmãos da igreja. E no capítulo 18 de Mateus diz como os irmãos devem tratar os outros irmãos na vida disciplinar da igreja. Então os extremos, a passividade e o legalismo podem ser muito perigosos. Ok, então Paulo dá algumas recomendações para a restauração desse irmão. Eu estou falando de um modo muito genérico, porque a lição está muito clara, e eu sei que vocês estão lendo a lição, e vocês vão poder encaixar esses pensamentos meus dentro dos tópicos da lição. Lá a lição foi extremamente pedagógica, e vocês vão poder compreender melhor quando ouvir esta lição desse velho professor. Então a recomendação é essa, equilíbrio. Qual que é o alvo? O que Paulo tinha em vista quando ele recomendava isto para a igreja? Então, eu falei sobre a recomendação, agora estou falando sobre o alvo. Primeira coisa, olha o que ele fala. No versículo 8, ele diz, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. A primeira coisa, o primeiro alvo de uma restauração de um crente é mostrar a prática do amor cristão. É tratá-lo como Deus nos trata. É perdoá-lo como se ele nunca tivesse pecado. Então, essa é uma oportunidade. Quando o irmão peca na igreja, quando o irmão peca com você, comigo, quando a gente age de um modo como Paulo está ensinando aqui, quando quer como alvo não vingar, mas levar o irmão à restauração, é uma grande oportunidade de mostrarmos a prática do amor de Deus na vida de um irmão. Então, no versículo 9 diz, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo vós sois obedientes. Olha, meus irmãos, não há restauração sem uma obediência à liderança. A gente não pode tomar as coisas pelo nosso próprio modo e tentar resolver as coisas de qualquer maneira. Tente resolver pessoalmente. Fale com o líder da sua comunidade. Fale com o conselheiro do seu departamento. Fale com o conselho, com o pastor. Então, a liderança funciona assim. Quando a gente consegue resolver as coisas pessoalmente, restaure pessoalmente, você e ele. Está resolvido, acompanhe. Mas quando não dá, chegue para o líder, chega para o conselho, chega para o pastor. Paulo estava dizendo, quando a gente trabalha com esse princípio de hierarquia, sabe qual é o resultado? Que a pessoa vai se sentir muito responsabilizada e muito amada. Tanto quem disciplina, quanto aquele que é disciplinado. O versículo 10 ele diz uma outra coisa, o outro alvo. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Paulo estava dizendo, o problema, ele não está falando de vocês, ele está falando de mim, mas perdoem-no em mim, que eu estarei perdoando eles em vocês. Então Paulo está dizendo que quando uma igreja é restauradora, ela tem uma força poderosa para mudar a vida da pessoa, o perdão. Agora, não é um perdão indiscriminado. Por isso que eu falei lá no princípio, parece-me que esse irmão já havia dado provas de arrependimento. Na nossa igreja é assim, nós disciplinamos algum irmão.
Quando nós o disciplinamos, normalmente o disciplinamos por tempo indeterminado. O que vai determinar se ele está restaurado ou não? A prova de que ele está pronto, a prova de que ele foi perdoado pelo conselho e está dando mostras desse arrependimento. Parece-me que esse irmão, líder da igreja, sem nome, entre aspas, Paulo não queria humilhá-lo, nem execrá-lo, nem expô-lo. Parece que esse irmão, sem nome, havia se arrependido, mas a igreja estava muito inflexível. Talvez, por causa do capítulo 5, que foram liberais demais, estavam se tornando inflexíveis demais. Paulo estava dizendo, mostre para eles, mostre para esse irmão que o perdão tem uma força tremenda para transformar a sua vida. Chame o irmão na igreja e diga, em nome de Jesus, você está perdoado. Em nome do ministro da igreja, Paulo, você está perdoado. Em nosso nome, você está perdoado. Volte à comunhão plena com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o alvo é esse, mostrar a prática do amor, mostrar a submissão à liderança, mostrar a força do perdão. E também, olha que notem, quando a igreja procede assim, ela se torna um escudo tremendo contra Satanás. Olha o que diz, que interessante o versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhes ignoramos o desígnio. Satanás quer colocar no nosso coração alguns extremos, ou a liberalidade, ou a passividade, ou a inflexidade, o espírito petrificado, duro, sem perdoar. Quando esta igreja perdoa, quando esta igreja ama, ela cria um escudo que torna refratário a própria igreja. E o irmão que estava morrendo, ele entra para dentro deste corpo, escudado pelo perdão da igreja, através de Cristo, pela igreja. Ele se sente escudado, protegido e fortalecido. Os versículos 8, 9 e 10 são como que escudos para uma igreja, para que ela não seja arruinada por Satanás. Satanás usa essa inflexibilidade ou essa passividade muitas vezes para colocar a sua cunha. De repente a igreja está indo bem e por causa desses pecados não resolvidos, ele começa a balançar a sua cunha e a igreja perde a sua estabilidade espiritual. Portanto, essa mostra que Paulo está falando, quando a igreja atinge este alvo, ela se torna um escudo contra as tentações, as inflamações malignas de Satanás, tentando enfraquecer o corpo de Cristo. Então vimos qual a recomendação e qual é o alvo de Paulo. Qual é o objetivo? Terceiro, qual é o objetivo da disciplina? Primeira coisa, Paulo estava dizendo, nós temos que olhar a glória de Cristo. Por isso que ele falou, eu falo para vocês em Cristo. Em primeiro lugar, não estava a pessoa de Paulo. E nem a igreja que ele tanto amava. Primeiro, estava o nome de Cristo. E ele disse, eu falo agora diante de Deus. Ele estava fazendo um juramento. Eu chamo Deus como testemunha. Porque ele queria que Deus estivesse envolvido nessas coisas. Que a glória de Cristo estivesse envolvida nessa disciplina. Nós não podemos ser verdugos, frios. Ou então, a paz na igreja a qualquer custo, a passividade, deixar o pecado, deixar correr o pecado, porque nós amamos a igreja. Nós temos que honrar a Cristo quando somos inflexíveis contra o pecado que não quer arrependimento, o pecador que não quer arrependimento. E devemos ser flexíveis com o pecador já arrependido. Então, o alvo, o objetivo dessa restauração é que Cristo seja honrado na sua igreja. A segunda coisa, ele quer, Paulo, a pureza da igreja. Sabe, muitas vezes isso tem acontecido. Líderes da igreja, pastores e presbíteros, que são pacíficos, não diria pacíficos, pacifistas. De qualquer maneira, a igreja tem que estar em paz.
Isso não purifica a igreja. Eu conheço muitos pastores que têm uma vida completamente diferente. Eu conheço um pastor numa igreja presbiteriana em São Paulo, que ele dava uma vida normal na igreja, a igreja indo muito bem, e um amigo seu, conhecendo a sua vida, muito amigo, irmão, procurou e disse, olha, como é que você vai distribuir a ceia do Senhor, tendo uma vida irregular, espiritualmente, como você vem tendo? Sabe o que ele respondeu para esse amigo, o pastor? Disse, olha, a minha vida não tem nada a ver com a vida da igreja. Imagine que absurdo que esse pastor estava falando que o fato de ele ter uma vida em pecado e em distribuir a ceia não implica, não há nenhum vínculo espiritual entre ele e a igreja. Na verdade, a pureza da igreja começa pelo seu pastor. Olha o que Jesus diz às 7 igrejas do Apocalipse. Ao anjo da igreja escreve. Olha, ele está falando para a igreja e chama a atenção do anjo. Porque, na verdade, o anjo, que nós, todos os protestantes assim cremos, é o pastor da igreja. O anjo, o pastor, tem tudo a ver com a igreja. E a igreja tem tudo a ver com o pastor. Então, o objetivo da disciplina também é a pureza da igreja. Então, falei que era a glória de Cristo, a pureza da igreja e a restauração do irmão. Então, o que a igreja quer, na verdade, ao disciplinar, não é ver derramar o sangue, é estancar a ferida, estancar um sangue impuro que está sendo derramado pelas veias e alimentando as células do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, na verdade, o objetivo é a glória de Cristo, a pureza da igreja e a restauração do irmão. Quando a igreja restaura o irmão, olha bem, ela está restaurando a si mesma. Então, a inflexibilidade, o legalismo, não é? Em cima do irmão, mesmo ele arrependido, ficar pisando sobre ele, está ferindo ela mesma, ela própria. Ou então, no outro extremo, ser pacifista, ser condescendente. Na verdade, também ela está destruindo ela mesma. O certo é uma restauração que mostra amor, uma restauração que se submete à liderança, uma restauração que mostra a força do perdão e que se constitui um escudo contra Satanás. Então, a igreja, ela restaura o irmão, conforme o versículo 9 e 10 do nosso texto básico. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Olha, como ele está na igreja. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguém tem perdoado, é por causa que eu fiz na presença de Cristo. Nota que vocês percebem em hierarquia? Cristo, Paulo, a igreja e o irmão. Então nota como é interessante essa questão da restauração. Quando a gente luta em amor, em graça, em oração, em intercessão pelo irmão, em exortação, em aconselhamento, em estímulo, e esse irmão é restaurado, quem na verdade ganha é a igreja. Em síntese, todo pecado da igreja é pecado contra Deus. Fere a glória de Cristo. E a glória de Cristo ferida interfere na força espiritual da igreja. Então é importante a restauração na vida dos irmãos. Então, por que devemos perdoar? Porque Cristo nos perdoou. A igreja é perdoada por Deus e a igreja perdoa os irmãos e restaura a vida dos irmãos. Então, na igreja, não devemos apontar dedos. Na igreja, devemos estender as mãos. Outra vez, na igreja, em primeiro lugar, não devemos apontar o dedo. Na igreja, devemos estender a mão. É assim que a igreja
restaura a vida dos irmãos. Gostaria de concluir o seguinte: se Jesus apontasse o dedo e não estendesse a mão, sabe quem seria o pai espiritual da igreja dele? Abraão, aquele que mentiu 2 vezes, colocando a sua esposa a ponto de ser tomada em adultério por causa do seu medo. Abraão é o pai da nossa fé. Imagina, quem seria a pessoa mais forte da igreja para carregar os bancos do piano? Sansão. Quem seria o líder de louvor da igreja de Cristo? Davi. Quem seria o maior pregador da igreja local? Pedro. Quem seria o tesoureiro da igreja? Isaac. Quem seria a presidente da SAF? Maria Madalena. Reparem como a igreja de Cristo foi constituída de alguém esboroado, quebrado, mas restaurado pela graça e o perdão do Senhor. Lembra daquele texto do capítulo 8 de João, da mulher pega em flagrante adultério? Os homens esticaram o dedo, Jesus estendeu a mão. Agora, isso quer dizer que ele aceitou o pecado? Que ele foi um pacifista? Não. Jesus disse: eu reconheço que você pecou. Eu posso te condenar, mas eu não quero te perdoar. Eu não quero te condenar, eu quero te perdoar. Mas vá e não peques mais. O grande alvo da restauração é estender a mão e não apontar o dedo. Que Deus nos ajude a entender a missão restauradora da igreja. Isso possa fazer você, aluno da escola dominical, ao confrontar com pecados entre amigos seus ou dentro da igreja, você faça isso com amor, com firmeza, com paciência e com perdão. Que Deus nos abençoe, gente. A gente tem essa lição como algo precioso para a nossa vida. Leia a lição à luz daquilo que nós comentamos sobre a lição e você vai absorver muito mais daquilo que nós falamos. Deus te abençoe. Domingo que vem a gente se encontra, tá bom? Aqui na mesma classe da nossa UMP, da classe da Escola Dominical. Um grande beijo. Eu vejo vocês na próxima EBD, domingo que vem, através dos nossos outros professores, queridos amigos e professores da nossa classe. Até lá!